Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Pana Bianco Rami, para uma entrevista, para um dia especial. Aliás, esse mês é muito importante, a gente brinca com várias coisas, iremos brincar hoje na nossa apresentação, na nossa conversa, no nosso bate-papo, mas o mais importante é entender que o assunto desse mês é de grande importância. Para a nossa saúde, qualidade de vida, tanto na prevenção como no tratamento, nós vamos conversar sobre várias coisas aqui, e como estamos no Novembro Azul, nós vamos fazer esse trabalho agora pensando que quanto mais informação nós possamos passar para vocês, para orientar, prevenir, e vocês passarem para os seus familiares e assim por diante, será melhor. Aqui eu tenho um convidado, meu nome é Pablo Davi Galeto Ramos, estou aqui, sou professor da Pana Bianco Rami, e eu estou com muito prazer, estou recebendo aqui o professor também, e o atleta, Clovão. Por favor, você poderia se apresentar só um pouquinho para a gente, Clovão? Boa tarde a todos, agradeço o convite da Pana Bianco, tá? É muito importante a gente estar falando sobre esse assunto. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Faculdade de São Caetano e depois pela USP, né? Fiz pós-graduação na USP. Legal. E fui técnico de handebol por muitos anos, inclusive técnico da Seleção Brasileira Universitária. Participei de 4 mundiais, viajei bastante, graças a Deus, Bom, através do esporte, do esporte. handebol. E fui atleta também de handebol. Sim. E também por um convite de uma professora que você conhece, a professora Rita, vir fazer o concurso público e vim trabalhar aqui em Jundiaí. Vim para cá em 1971. Oh, então tá um bom tempo já. 34 anos 34 anos de prefeitura, que eu me formei, que eu fiz o concurso e já sou aposentado pela prefeitura. Nossa, que ótimo. Foi ótimo. Aí fiquei 34 anos aqui em Jundiaí com handebol. Fui técnico, né, da equipe de handebol aqui, fomos campeões de jogos regionais. Show. Uma linda trajetória. Uma linda trajetória. Tem até um garoto aqui, né, que me reconheceu. Sim. Que foi meu atleta. É muito legal. A vida esportiva é fantástica. Quem entra, né, é como se fosse um sangue, né, uma gotinha que entrasse no seu sangue E não tem como parar. E quando a gente para, a gente quer também passar para os outros. Sim. O que a gente aprendeu, o que a gente viveu, o que a gente sentiu. Mas, nossa, eu fico muito feliz de ter você aqui, com a gente aqui na Pana Bianco Rami, para fazer esse bate-papo. Claro. Por vários motivos. Porque você tem uma trajetória linda na atividade física, no exercício, na consciência corporal, e que você tenta passar saúde para os outros e todos nós. E nesse mês aqui, em Novembro Azul, nós estamos pensando realmente nessa parte de qualidade de vida e pessoal, a parte que a gente fala do câncer de próstata, né? Sim. Então existe essa parte dessa doença que não é uma coisa agradável, que nós temos que prevenir, tem como ter uma prevenção bem feita, nós temos vários métodos que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco mais, mas o Clovão hoje ele está aqui também para fazer esse relato, porque ele é uma pessoa esclarecida na área da saúde, um atleta, um professor, que pode nos esclarecer e infelizmente ele teve essa vivência, está tendo ainda, né, no processo. Sim. A vivência do câncer de próstata, e eu gostaria que você fizesse uma introdução assim desse momento da vida, quando começou, o que aconteceu, como você descobriu que aconteceu essa parte da próstata. É importante que vocês saibam que homens é uma doença hereditária. Se o seu avô ou o seu pai já teve, e eu soube por esse motivo, meu pai teve essa doença, tratou, fez radioterapia, e eu sabia que eu ia ter. Sim. E eu já me conscientizei a respeito disso, e quando chegasse uma certa idade, que eu teria que fazer esses exames. E outra coisa que é importante, é um exame comum, normal, como qualquer um outro. Eu fiz exames, fora esses, muito mais invasivos, muito mais doloridos e muito piores, que vocês nem imaginam que tem. Esse é tranquilo. A gente fica com um tabu, um homem fica com um tabu sem necessidade. Sem necessidade. Eu espero que esteja melhorando agora. Eu vejo uma coisa que é interessante, acho que a gente passar por esse projeto, é que assim, dentro da prevenção do exame de próstata, a gente tem dois básicos exames que nós podemos fazer para evitar e prevenir. Então a prevenção pode ser feita pelo exame de sangue, né, pelo PSA, que é um exame para a gente ver a quantia de proteínas liberadas no nosso corpo pela próstata. Então a próstata, ela é uma glândula, e essa glândula produz essa proteína naturalmente. Por produzir essa proteína, no sangue a gente consegue ver o controle da quantia dela. Então se essa quantia de proteína está aumentada, pode ser por vários motivos.
Então pode ser por um processo inflamatório, pode ser por lesão, por impacto, pode ser por câncer benéfico ou mais grave. Então o câncer é um último tópico, mas ele pode ter um processo inflamatório. Então você não precisa ter medo pelo primeiro diagnóstico ou prognóstico para entender o processo. O que nós temos que fazer em cima disso é o segundo exame. Então, hoje em dia, o exame de sangue é crucial. Tem que ser feito a cada 3 meses, a cada 6 meses. Esse exame de sangue é importante ser feito. E aí, o exame de toque ele é ainda mais preciso. Porque o que acontece? O exame de sangue ele vai verificar a porcentagem dessa proteína que a glândula, que a próstata produz dentro da corrente sanguínea. Então, se tiver uma alteração, ele vai ver. E o exame do toque ele é importante também a partir da sua idade necessária, porque ela vai sentir a densidade, a textura dessa próstata. Então ele vai ver se está inchado, se está inflamado, se a textura dela teve alguma alteração ou não. E aí sim fazer os outros exames para fazer a confirmação e aí dar o diagnóstico. Esses são complementares. A gente precisa do exame de sangue, o exame do toque e depois você pode fazer outros exames para confirmar, como uma biópsia, que é muito invasivo e infelizmente é uma coisa bem desagradável. E você também tem outros exames como ultrassom para conseguir fazer esses exames de verificação. Então, todos eles completos, aí sim o médico vai dar o diagnóstico e a partir daí a gente começa com o tratamento. Sim. Quer comentar alguma coisa sobre esse processo? Como foi você descobrir? Eu sabia que quando eu chegasse aos meus 45 anos eu tinha que começar já a fazer o exame de sangue, né, que é o PSA, para saber mais ou menos como é que estava. E no começo foi tranquilo. Ali um ponto alguma coisa, 1,7, 1,8, e a cada ano eu fui fazendo. Quando chegou mais ou menos os meus 50 anos, um dos exames do PSA estava dando 2 alguma coisa. Aí, na época, o médico ele falou, vamos fazer o exame de toque para saber se tem alguma inflamação, como você disse. Perfeito. Ele fez o exame de toque e ele percebeu uma pequena alteração. Ele até, na época, ele foi bem sincero comigo. Ele falou, olha, dá para a gente controlar isso ou então fazer cirurgia. Falei, pô, mas necessita fazer cirurgia? Ele falou, olha, no começo até mais tranquilo para você fazer, porque ainda está num processo ainda de inflamatório. Falei, não, fiquei meio assim, né, na época, me assustei, né, vou falar de cirurgia. Aí eu procurei um outro médico que eu conhecia, o Dr. André, excelente, um japonês para variar, né? Falou, puta, que nada, doutor Clavão, não precisa nada disso. A gente vai controlar. A cada 3 meses nós vamos fazer o exame de PSA e a gente vai ver se está aumentando. Eu te dou aí, no mínimo 5 anos, tranquilo, para a gente manter esse PSA bem baixinho. Né? Falei, acreditei nele, falei, tudo bem, né? E fui fazendo. Durante esse tempo. Um pouco antes da pandemia, já estava mais ou menos mais de 55 anos, quase, por aí já, quase 60. Meu PSA já estava passando de 5 e pouco. Ele já começou a ficar mais perigoso. Mais atento. Mais atento. E como ele tinha um contato e ele tinha os amigos deles que trabalhavam no Hospital São Vicente, no setor de urologia, ele falou, vou indicar você com urgência para você ir lá no setor do São Vicente, um médico tal, para ele te examinar para ver. Mas fazer mais alguns exames para ficar mais detalhado, né? O diagnóstico, sim. Né? Aí eu fui, 100% do que era. Sim, lógico. Aí eu fui, demorou um pouco para, lógico, né? Um hospital, mesmo sendo encaminhado com urgência, né? Um amigo de amigo para amigo, mas mesmo assim demorou tempo. E olha só, quando eu cheguei lá, ele falou, a primeira coisa vamos fazer de novo o teste de PSA, depois vamos fazer o ultrassom, vamos fazer todos os exames possíveis para saber como é que está a sua próstata. Bom, passou mais um tempo, quando ele pegou o exame de PSA, ele já se assustou. Estava em 9. Em 9. Nossa, a gente vê como vai mudando isso, a gente mudou de 1,9 para 2, para 5. O negócio é... 9, então... E você não percebe. Exato. Uma coisa que você... O único diagnóstico seu particular que você pode sentir é quando você vai urinar. Somente à noite. Se você for urinar à noite e estiver pingando, não saindo com jato forte, já é um sinal. Sim. Nossa, posso pegar um gancho com você? Não interrompendo, mas já interrompendo. Essa parte da urina é muito legal, porque a gente tem que entender também o posicionamento da próstata. Ela fica bem... ela fica no final do intestino grosso,
e ela fica próxima, abaixo da bexiga. Bexiga, isso mesmo. Então você tem a bexiga, aí você tem as vesículas seminais atrás da bexiga, você tem a próstata embaixo, e aí você tem, no meio da próstata, passa a uretra. Então no meio da próstata sai o caninho da bexiga, né, a uretra, passa no meio da próstata, e aí é onde que passa a urina. Se essa próstata, imagina o caninho inflamada, ela obstrói, ela faz pressão. E não sai o líquido. E o líquido não sai, é que nem pegar um canudinho e fechar ele. Então, ou sai em gotinha, não sai o jato, porque a pressão é muito grande. E assim, por curiosidade, a gente tem lá, a próstata, ela libera o líquido prostático, que ele faz parte do sistema reprodutor do ser humano. Então, tem as glândulas seminais, tem o testículo e a próstata. Tudo isso na hora da hora do sexo, da ejaculação, tudo isso se comprime numa contração muscular muito forte e todos eles se juntam para conseguir fazer normalmente a gente fala assim, que todos esses líquidos são necessários para que a gente consiga, por exemplo, fazer a reprodução. Se você só usar o espermatozoide, ele não é suficiente para conseguir entrar no óvulo da mulher, para ir até o ovário, ele não tem essa capacidade. Tem a força suficiente. Exato. E o líquido prostático, ele é mais denso, ele é mais grosso. Ele faz com que os espermas fiquem dentro da mulher mais tempo para conseguir fazer a ovulação. Então todo esse processo, ele depende desses três, do líquido da vesícula seminal, da próstata e dos espermatozoides feitos pelo testículo. Tudo isso se encontra no mesmo canal da uretra e quando você vai urinar, ele sofre uma grande pressão, diminuindo a luz desse vaso. Por isso tem esse problema. Ele até perguntou, como é que você tá essa urina? Eu falei, pô, tô com dificuldade. Dói um pouco? Aí dói. Sai com bastante volume? Eu falei, não. Falou, então, por isso que estamos aqui com o seu PSA alto, fez novamente o exame de toque, estava realmente... Já é um sintoma bem forte disso. Aí ele falou, vamos fazer uma biópsia para saber o grau, e foi bem claro, o grau da lesão, do câncer. Eu fiz uma biópsia, esse exame da biópsia é muito mais chato, muito pior para o homem do que o toque. Sim. O toque é 5 segundos, é um negócio que você nem percebe. Importante, gente, isso é importante. E não tem frescura nenhuma, não tem essas, ficam com esses names que dão aí com o médico, ele tem que ser machão, dedo grande. Pô, é papo furado isso, sabe? Um negócio que não tem nada a ver. Você não levou o buquê de flores, né? Não levei. Então tá ótimo. Sabe? Nem fiquei olhando pra mão do cara também. Pelo amor de Deus, nem pode fazer. Entendeu? E outra, pô, foi tão rápido que eu falei, pô, já... Né? A nossa sociedade criou esses estereótipos de muito tempo. E hoje a gente fala aqui brincando, porque a gente tá meio que... Não tem importância mais isso, gente. Porque é importante a sua saúde. Um exame pode prevenir você de não morrer, de você detectar previamente o câncer, de você entender que o processo é simples. Então, vale a pena fazer isso. Então, assim, ele até foi tão engraçado. O exame de biópsia vai ser muito pior para vocês, vai sentir muito mais do que eu tô. Eu falei, pô, doutor, se prepara psicologicamente e tal, porque não é um exame dolorido. Sim. Você toma lá algumas coisas para tipo anestesia, dor, entra um negocinho lá pelos canal do pênis, vai até lá dentro, belisca, tira um pedacinho. Bom, acordei e tal, né? Fiquei meio sonolento. Vai sair um pouquinho de sangue. Nossa, pouquinho de sangue. Na hora que eu fui no banheiro a primeira vez, já foi, puta, quase eu já tenho problema de sangue, sabe? Desde quando eu fui atleta, eu tive e eu fiquei com... o sangue ficou meio assim. A minha esposa, a Luciana, até tirou sarro. Mas quando eu vi aquele jato de sangue, eu falei, nossa, eu fiquei meio assim. Bom, beleza. Bom, fez todos os exames, a tomografia, ele falou, teve uma junta médica lá, né, lógico. Sim. Falou, seu caso não é câncer maligno. Com radioterapia você vai sarar. Ótimo. É tranquilo, você vai ser encaminhado aqui a nossa seção aqui, né, de radioterapia, a ala de radioterapia aqui, Sim. que é o setor de oncologia do Hospital São Vicente. Excelente, fui muito bem atendido. Bom. Eles são fantásticos lá. Aí eu cheguei, a médica lá me recebeu, me orientou que eu tinha que fazer
uma certa cuidados com alimentação, um bebê, alguns cuidados, continuar fazendo exercício físico é importante, porque durante a radioterapia, assim, pode ter algumas pessoas que sentem. Se você fizer essa dieta direitinho, não beber bebida alcoólica e fazer exercício, você vai levar tranquilo. Porque eu fiz 38 sessões de radioterapia, né? 38. E eu vi casos lá de senhores sedentários, mais idosos, 40 e poucos, 50 e poucos. Nossa, isso é um ponto importantíssimo. Importante. Pessoal, a atividade física, ela é essencial. Tem gente que não gosta, tem gente que faz por obrigação, faça por obrigação. Algum momento, às vezes, você, pelo resultado que você vai estar sentindo, você vai realmente se incentivar a continuar treinando. Sim. Mas, por exemplo, uma característica, a qualidade de vida no mundo, ela é medida por levantar da cadeira. Se você não consegue levantar de uma cadeira com qualidade, tem várias medidas. Se você vai levantar sem apoio, se você levanta com apoio, se você faz o pêndulo. Então, se você precisa de ajuda de alguém para levantar de uma cadeira, isso mede a força muscular do seu quadríceps, do seu tronco, e vai medir a qualidade de vida. Porque se você não conseguir ir ao vaso sanitário sozinho, fazer suas necessidades, tudo isso exige treinamento muscular. Então a gente vai trabalhar com muito músculo, com muita força, e a maioria das pessoas que entram em UTI, 75% que saem da UTI tem mais massa muscular do que as outras pessoas. Ou seja, se você quer ter saúde, em qualquer prevenir doenças e até remediar elas, a atividade física é uma das melhores fundamental. Coisas. E na época que era técnico dos meus atletas, eu falava que estava com 50, né, 50 e poucos anos, eu falava, ó meu corpito aqui, ó, vocês com 20 e poucos anos. Eu fui atleta até meus 30 anos, enquanto era atleta de alto nível, eu não bebia. Perfeito. Cuidava do meu corpo, porque preciso do meu corpo para ter resultados. E ó como é que eu tô. Eu mostrava, fazia exercício junto com ele, arremessava, que era handball, né? Tem que ter arremesso forte, os caras ficavam assim, pô. Depois de uma certa idade, a coisa vai diminuindo, lógico, né? Essa massa muscular, né? Realmente de força diminui. Exato. Já não fazia as mesmas coisas, mas eu sempre me colocava como exemplo para eles. Sim, e a atividade não ser sedentária. Não precisa ser. E é um exemplo, você é um bom exemplo, você é um ótimo exemplo de atleta, professor, profissional. Isso é importantíssimo. E o enfermeiro que me atendia lá no setor de oncologia, lá falava, pô, Clovão, você não me chama de Clovão. E também, posso chamar de você de Clovão, professor? Eu falei, pode, tudo bem. Ele falava, pô, você é tranquilo. Foi muito fácil para a gente fazer isso com você, né? Porque durava pouco tempo ali. Você entra na máquina, a única coisa que é chatinha é que você tem que tomar de 8 a 9 copos de água. Sim. Porque, como você falou, a próstata fica perto da bexiga, a bexiga tem que encher para poder os raios, tá livre ali, os raios da terapia entrar para atacar lá. Bem específico na localidade da próstata. E é bem no local aqui, simples, tranquilo. E passei numa boa, sem problema nenhum. E esse trabalho que você fez da atenção, tudo tem lá, o exercício é importante para a nossa vida, a qualidade de vida, a consciência corporal, esses exames preventivos e com certeza o suporte em volta de você, sua família, as pessoas que estão em volta de você, eu acho que é muito importante também, porque é um momento sensível, é um momento que a gente precisa realmente pensar em quem está apoiando a gente, amigos e família. Isso é importante para você? Isso foi fundamental. Minha esposa, principalmente, né, a professora Luciana, que ela é professora aqui, inclusive, da Ana Bianco, né, professora Lu. Companheira de trabalho. O meu médico falou, ó, durante o tratamento, depois vai ter uma continuidade. Hoje eu tomo uma injeção no estômago para controlar a testosterona. Okay. Durante 2 anos eu tenho isso. E uma coisa que ele foi claro, sexualmente você não vai ter prazer. Você vai ter que ter uma estrutura muito grande, uma força muito grande da sua família, da sua esposa, principalmente com certeza. Porque é fundamental. Esse é um tratamento e infelizmente é um local que, igual você falou, bloqueia totalmente o espermatozoide. Espermatozoide, exato. Está tudo conectado, né? E tem que ser controlado isso. Sim. E a Lu foi sensacional, né? Todo esse tempo aqui que ela me acompanhou, me ajudou, né? Somente a parte psicológica, né? Porque no começo mexe um pouquinho com a sua cabeça. Mexe.
Infelizmente, né? Mesmo você sabendo que o médico te falou que não é maligno, você fica com aquilo na cabeça. Sim. É uma doença. Meu pai fez o tratamento e não morreu disso. Se curou. Se curou. E depois faleceu de um traumatismo craniano na queda que ele teve. Sim. Então, eu já tinha, né, esse trabalho psicológico muito importante. A Lu me ajudou bastante. Eu não precisei fazer tratamento nenhum, porque eu sempre tive uma boa cabeça. E a gente tem que ter, né? Exato, o técnico, todo profissional, professor, é diferente de um técnico. Sim. E principalmente um técnico, como eu fui de handebol de alto nível, você tem que ter um controle emocional. Sim. Tremendo. Porque é um estresse assim, impressionante. Isso me ajudou bastante agora na doença. Porque eu tinha esse controle, ainda mais com a Luciana me dando uma força. Sim. Porque quando você é técnico da seleção, não é aquela lá de participar. Sim, não, é totalmente diferente. É ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar. Só tem uma opção. Não, é. Mas, e você ainda até tem que fazer certas coisas eticamente não são legais, que assim, você tem que exigir demais dos seus atletas, né? E cobrar deles certas coisas que... Sim. Porque o resultado é... Agora imagina só. Você não tem como não falar, pessoal, nós vamos jogar lá, se ganhar, ganhou, se não ganhar, tá tudo bem, não tem essa, né? E você tem bom, que ele é preparado para isso, ele é um atleta, fez tudo. Imagina a gente que é uma pessoa que não é. Então, assim, às vezes, as pessoas, elas necessitam de apoio também psicológico, e não tenha vergonha de pedir apoio para a família, apoio psicológico, conversar com um amigo, você se abrir. Porque às vezes a gente guarda essas coisas para nós, isso, por exemplo, se eu posso fazer uma comparação errônea aqui, mas, por exemplo, infelizmente, quando nós tivemos o Outubro Rosa é relacionado à parte da mama, do câncer de mama do feminino. É a mesma coisa quando você, infelizmente, tem que tirar ou cortar, ou fazer o tratamento de câncer da mulher, e do homem é semelhante, porque são regiões emocionalmente feitas para nós, onde nos traz seguranças sexuais. Então a gente não pode esquecer disso também, que isso interfere na nossa vida como casal. O Glovão teve a sorte de ter uma esposa maravilhosa que auxiliou, apoiou, fez tudo nesse processo. Mas tem pessoas que às vezes estão sozinhas e não têm esse apoio às vezes da família. Tenha fé. Busque o apoio das pessoas, busque o apoio da religião, da igreja, da onde você acredita. Se você não acredita, você procura os seus amigos, pessoas em volta, procura médico. O importante é você não se sentir sozinho nesse momento. Pessoas estão em volta para ajudar. Aqui na academia a gente abraça vocês. Precisou de qualquer coisa para fazer tratamento pós, indicação médica, nós vamos receber vocês aqui, vamos saber diagnosticar, não, vamos pegar o diagnóstico, saber tratar em cima do diagnóstico e vamos receber vocês muito bem. Vou dar um exemplo agora aqui. Por exemplo, eu sou professor aqui nessa academia de spinning, eu trabalho com spinning. Então, quando a gente vai fazer o exame de próstata, por exemplo, você vai fazer o PSA, alguma coisa, tem algumas recomendações no exame. A gente não pode pedalar antes de fazer, não pode andar a cavalo, não pode fazer exercícios que tenham impacto. Então tem várias coisas, ter relação sexual, tem algumas coisas que você não pode ter antes do exame. Então lembrem, antes de fazer o exame de PSA corretamente, para não se assustar, fazer todos os processos antes do exame. Se você tem que fazer, eu sou atleta de ciclismo, você vai ter que parar de pedalar. Por exemplo, eu quando vou fazer o exame, eu já fiz, todo ano eu faço, eu fui até a bike e eu aviso os alunos que eu não vou pedalar por esse motivo. E eu acho interessante os alunos saberem que eu não estou pedalando por esse motivo, para tentar motivar. Existem homens que vão na minha aula e eu gostaria muito de cada vez mais mostrar a importância disso. Então, se previna, saiba que a academia está aberta para vocês, para conversar sobre qualquer dúvida do exercício físico, para reabilitação ou até para prevenção. Mas sempre fiquem à vontade para conversar com a gente sobre isso. E as orientações que a gente tinha, somente na época que o médico conversou comigo, é o seguinte: são 48 horas antes para não ter alteração nenhuma no exame de PSA. Perfeito. E uma coisa que ele falava, e eu sempre fui muito regado por ser atleta, é a alimentação. A gente tem que ter uma alimentação boa, entendeu? Pode ter aquele churrasquinho, aquele dia que você vai tomar um pouquinho mais de cerveja, tal, linguicinha, tudo bem. Mas não pode ser um negócio rotineiro. Sábado é feijoada, beleza, mas eu como feijoada segunda, quarta, sexta e sábado.
E sempre com bebida alcoólica. E sempre com bebida. Churrasco, toda noite. Pizza, toda noite. Sim. Não, pessoal, a alimentação tem que ser uma alimentação tranquila, né? Evitar Sim. certos alimentos. Gordura, açúcar em excesso. Sim. Açúcar é um inflamatório gigantesco, causa muito processo inflamatório no nosso corpo. Então, diminuir esse processo e conseguir conciliar. E não só para quando você estiver doente. É uma prevenção, sempre, né? Exato. Durante a época, a médica falou lá, ó, é fundamental a sua dieta. Se você não fizer uma dieta legal nesse período, você vai sentir depois. Sim. Eu já tinha essa noção, né? Lógico que é difícil você deixar de comer certas coisas, principalmente que isso é um hábito, né? Exato. Mas tem que mudar. Como atividade física, a gente tem que colocar esse hábito novo na nossa vida. Eu não sei como que é a sua vida hoje em dia, mas na minha época eu dava aula na faculdade, na FMU em São Paulo, de manhã, eu já era concursado, voltava para Jundiaí à tarde, dava treino, e teve um período que eu fui, lógico, né? Quando você está no alto nível, fui convidado para trabalhar em São Caetano com uma equipe de alto nível de handebol, uma equipe profissional. E eu voltava para São Caetano. Show. Então a minha alimentação era horrível nesse período. Não tinha tempo, eu tive problema de úlcera, gastrite, uma porrada de coisa que eu sabia que ia ter, mas não tinha como. Sim. Uma vida muito maluca. Depois você vai percebendo que isso atrapalha muito depois de uma certa idade. E outra, é acumulatório. Você vai ver que o que você faz quando é adolescente, quando é adulto, muda demais. Mas uma coisa que me ajudou muito durante o tratamento foi essa conscientização da alimentação, do apoio psicológico da família. Isso me ajudou bastante. Então, se a gente começar a fazer um resumo de tudo que a gente está conversando aqui, a gente começa a entender que nesse mês a gente tem que realmente motivar as pessoas a fazer os exames para se prevenir de qualquer lesão e saber, anualmente pelo menos, fazer acompanhamento. A partir do momento que você tem algum índice familiar, que faça isso 6 a 6 meses, se os médicos entenderem necessário, mas que faça os exames. Esqueçam dessa parte de preconceito ou qualquer coisa, porque a gente precisa realmente entender o processo e se prevenir dessas doenças. Então esse é o primeiro ponto. Fazer a atividade, toda essa parte preventiva. Se preocupar com a atividade física e alimentação, gente, não é só por causa de de novembro azul, mas sim por todas as atividades físicas. Para diabetes, hipertensão, sedentarismo, osteoporose, osteopenia, todos esses processos, a atividade física vem a melhorar a sua vida. É o melhor medicamento para prevenir e para tratar. Então, isso é muito bom. E outra, né? Se eu não fosse uma pessoa, né, que eu consciente disso, e se eu não tivesse ido atrás, tivesse feito tudo, tendo uma prevenção e fizesse tudo isso, o meu câncer pudesse ser um câncer maligno, ter que fazer a cirurgia. Nem toda cirurgia, às vezes, sucesso da cirurgia, porque toda cirurgia mexe com o seu corpo. Nossa, sim. E você não sabe o que pode acontecer ali na hora na mesa, né, da cirurgia. Né? Pode levar à morte mesmo. Então, e aí, imagina o que eu poderia ter passado se eu não tivesse feito isso antes. Exato. E se eu não tivesse me conscientizado de fazer o tratamento tudo bonitinho, seguido tudo bonitinho. Exato. E assim, né, eu acho que o homem tem que pensar muito nisso. Porque, tem algumas coisas que acontecem assim, às vezes você tem um problema cardíaco, né? Aparece de repente. Sim. Mas são coisas que você às vezes a pessoa nem sabe que ela é cardíaca e acontece, né? Algumas doenças que aparecem de repente. Agora essa você sabe que você já sabe que tem que orientar, é igual, né? E a aplasia, o aumento da próstata, ela é natural para as pessoas mais velhas. Tem como. Isso é normal. Ela vai ter uma alteração fisiológica e a gente vai conseguir alterar ela certinho. Então todo esse processo de aumentar esse processo da próstata é uma coisa natural. E essa aplasia que vai tendo nela tem que ser detectada com mais frequência possível. Lógico. E eu preciso ver agora assim, para pensar uma coisa. Hoje, Clovão, o que você pensa agora do futuro? Qual que é os seus próximos passos? Qual que é a continuação do tratamento? Como que está acontecendo agora a sua vida nesse momento? A cada 3 meses eu faço o exame de PSA, que lindo. Quando eu saí, a primeira vez que eu fiz, deu 3 zeros. 30001. Amém, Senhor. Falei, meu Deus, quando eu mostrei para a Luciana, a gente fez festa, né? Sim. E esses últimos que eu fiz, deu 001.
Só diminuiu um 0. Tá beleza, tá ótimo. E eu fiz um ontem, PSA, porque a cada 3 meses eu tenho que fazer. Aí eu volto no médico, né? E ele vê como é que tá lá. E eu tô tomando uma injeção também a cada 6 meses. É uma injeção que eu tomo para controlar o testosterona. Perfeito. E isso é durante 2 anos, quer dizer, se passou esse ano, durante o ano que vem ainda vou ter que ter esse acompanhamento. E é bom porque a gente tem esse acompanhamento, né? E ainda lá no Hospital São Vicente e tal. E assim, o que eu espero é que eu continuar fazendo isso tranquilo, com essa conscientização e assim, que todos os homens tenham esse pensamento, né, positivo, fazer exame, que não vai ser nada. Alguns vai controlar tranquilamente o exame de PSA, né, de sangue, não vai acontecer nada. Outros, se acontecerem, igual ao meu caso, vai tranquilo, faz o tratamento, que não tem nada de ruim, nada de grave. Tem algumas coisas assim, fazer radioterapia, nossa, não tem nada a ver. A quimioterapia, sim, não podem confundir radioterapia com quimioterapia. Perfeito. A quimioterapia já é para quem tem câncer maligno. Maligno e é muito agressivo. É agressivo, é diferente. Eu não, graças a Deus. E nem vai. Nem preciso. Agora é só cuidar e vai continuar e assim. É esperar passar todo esse tempo e voltar depois. Eu já tenho uma vida normal, né? Ótimo. Já sua atividade física você nunca parou? Não, nunca parei. Estou tranquilo, estou fazendo, na boa. Até de vez em quando a Luciana pega no meu pé que eu precisava fazer mais. Mas aquele cara, ex-atleta, engordei um pouco. Mas sabendo disso, eu também vou pegar no seu pé. Mas a gente vai começar a fazer mais isso. Engordei um pouco, além do normal. Não sei se também foi virtude da doença, né? Que você é todo um conjunto. Todo um conjunto. Mas muda um pouquinho o seu. Eu fiquei, hoje em dia, eu sou um pouquinho mais. Eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo, né? Hoje eu sou um pouquinho alterado, me altero algumas vezes. Acho que em virtude do testosterona, né? Desse tratamento. Não, a testosterona precisa fazer a reposição, precisa desse tratamento. E a minha cabeça, às vezes, né? Eu sei que é por causa disso, então eu fico tranquilo. Sim. E, assim, estou aposentado, tranquilo. Sinto falta da noite, que é o dia que dava treino para o meu pessoal, que eu ia para Jundiaí ali para o bolão, né? Dar treino. Sinto a falta um pouquinho disso. Mas eu não estou deixando de fazer nada. Ótimo. Bom, eu fiquei muito feliz em conhecer a sua história. Muito feliz em conhecer todo esse processo que você está sofrendo, fazendo até hoje. E uma vitória, porque você está vencendo cada dia mais, já está no finalzinho, está bem. Tô bem. Então eu fico feliz também de levar essas informações para todos, porque isso é uma coisa muito bonita. Eu acho que assim, pessoal, todos nós podemos passar por vários momentos da nossa vida. A gente pode passar por coisas boas, coisas ruins. Primeiro pensar em você mesmo, se ame, cuide de você. Entenda que você tem apoio do lado quando você precisar e não tente ficar sozinho. O mais importante de tudo procure apoio, procure ajuda, procure pessoas que possam te alertar com qualquer outra coisa. Precisou de qualquer coisa, informação técnica, dúvidas, fisiologia, anatomia, procura um médico. Se você precisar de exercício físico, nós estamos aqui, a academia está te recebendo de braços abertos. Aqui a Pana Bianco, Rami, ela está com profissionais qualificados para entender o processo e te ajudar, não só com atividade física, mas como ser humano. A gente respeita você como ser humano e é importante isso. Se previna. Faça uma boa alimentação, faça os exames, faça atividade física. O resumo de tudo isso é que a gente quer passar conhecimento para você ter saúde e passar para os seus amigos, familiares ou qualquer outra pessoa. Então, por favor, essa história do Clavão é de sucesso. Ele foi, detectou, viu, está vencendo e vai continuar nesse processo. E outras pessoas, infelizmente, pegaram esse exame muito atrasado. Então, por isso, essas pessoas estão sofrendo mais. Infelizmente, pessoal, é triste falar isso, mas pode levar à morte. Então, por gentileza, se cuidem. Nós estamos aqui para vocês e a partir de agora eu só agradeço a presença do Clavão. Só deixa eu dar uma última opinião. Por favor. Uma outra experiência que eu passei. Teve um período que eu trabalhei na prefeitura que eu fui dar aula para uma pessoa de terceira idade. Eu tinha um grupo lá no bairro da Eloy Chaves, onde eu moro. Tinham senhoras e senhores que faziam aula de alongamento, que eu dava, de ginástica e tal. Gostoso. E eu tinha papo com elas, assim, porque as pessoas de idade gostam de bater papo, né? Não é bom? Quantas vezes eu tive que orientar algumas senhoras com relação ao exame preventivo?
Sim. De sangue. E homens também. Teve um senhor lá, seu Jorge, que até ele frequenta a igreja lá, de vez em quando ele me encontra no bairro, ele vem, me abraça, me beija, e ele falou uma coisa que na época eu fiquei assim, muito emocionado. Eu falei do fazer o exame, né? Tal. Ele saiu assim, a esposa dele chegou, Clavão, professor, não era Clavão, professor, ele tem medo de fazer. Ele tem preconceito sobre isso. Pô, se o senhor conversar com ele, quem sabe o senhor pode ajudar. Eu conversei com o cara foi fazer, depois de um tempo ele voltou, professor, eu sou grato não pelos exercícios que você dava lá, pela sua orientação. Você viu a diferença de um profissional de educação física, de um aquilo professor, lá de um amigo, pode ser de família, o que foi. E você foi um ótimo, como sempre foi, um excelente profissional. E é uma palavra. É um gesto que a gente tem que pode ajudar as pessoas. Quebrar o tabu, né? Exato, pelo amor de Deus. Gente, acabou isso. Agora, realmente isso chama saúde, qualidade de vida, é viver. Vamos viver feliz, vamos viver com fé, acredite em alguma coisa, busque alguma coisa, independente do que for, mas tenha fé na sua vida, tenha fé numa coisa maior e conquiste cada dia mais a saúde e a qualidade de vida que você quer, não só para você e para sua família. Clavão, agradeço. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil as minhas informações, tá? E que vocês tenham gostado da minha passagem, né? Da minha experiência. Sua participação agregou muito. Tudo de bom. Quando precisar, estou à disposição, a gente está aí. Muito obrigado. Deus abençoe, vai dar tudo certo. Tchau, pessoal. Amém, Senhor. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês.